sou o professor Fernando e essa é mais uma aula de matemática, onde nós vamos falar de figuras geométricas planas. O objetivo é resolver problemas utilizando expressões com cálculos de áreas de quadrados e retângulos, explorar problemas com medidas de terrenos e construções que envolvem também as relações de unidades de medidas, como áreas em metros quadrados e centímetros quadrados. Nós vamos falar da área do retângulo. Então, nessa aula, nós vamos verificar que a área de um retângulo é dada pela medida da base multiplicado pela medida da altura, ou medida do comprimento pela medida da altura. Comprimento e largura, no caso. Esse retângulo aqui, que nós estamos utilizando como exemplo, ele tem uma base de 4 centímetros e uma altura de 2 centímetros. A área desse retângulo era dada por base vezes altura, então 4 vezes 2, 8. Ou seja, nós conseguimos dentro desse retângulo 8 quadradinhos com um lado de medida 1 centímetro. Então, 4 vezes 2, 8 quadradinhos com 1 centímetro de lado. E aí nós vamos para uma situação problema. Nós temos aqui a planta baixa de uma casa e cada uma dessas medidas aqui, ela está sendo representada em metros. E como é que a gente calcula a área, para a gente resolver uma situação problema? Vamos ler o texto, verificar o que ele está pedindo. A figura representa a planta baixa de uma casa que João pretende construir. E as medidas estão indicadas em metros, então todas essas medidas aqui em metros. No chão da cozinha e do banheiro serão colocados pisos quadrados de 30 centímetros de lado, cuja unidade custa R$20. Ajude João a fazer uma estimativa de quanto gastará para colocar os pisos nesses dois ambientes. Quais são os dois ambientes? Ele quer colocar o piso na cozinha e no banheiro, que são os dois cômodos que nós já grifamos ali. Como eu posso resolver esse problema? Como são duas áreas que têm um formato retangular e essas duas áreas estão uma ao lado da outra, eu poderia transformar toda em um único retângulo, calcular a área desse retângulo e descobrir quanto é que ele vai investir aí para fazer essa manutenção, essa reforma. Mas nós vamos calcular separadamente para poder trabalhar o exemplo aí, do cálculo de área. Bom, essa cozinha, ela tem uma lateral que mede 3 metros, levando para a mesma unidade de medida, eu vou dizer que esses 3 metros aqui equivale a 300 centímetros. Vou multiplicar pelo comprimento da cozinha. 4 metros, eu vou dizer que é 400 centímetros. Então, esses 300 centímetros vezes 400 centímetros, 120. Eu vou dizer que ali eu tenho 120 mil centímetros. Essa é a medida da cozinha. Então, medida da cozinha. Agora, a medida do banheiro. Eu sei que essa parede aqui, essa lateral aqui, ela mede esse mesmo 3 metros aqui. 3 metros eu chamei de 300 centímetros, vou colocar aqui 300 centímetros. O comprimento é 2, eu vou chamar isso então de 200 centímetros. Quando eu multiplicar 300 centímetros vezes 200 centímetros, eu vou achar 60 mil centímetros aqui. Qual que é então a área total desse cômodo? Vou fazer essa soma dos resultados aqui, Somo tudo isso daqui, Então, essa é a área total que ele pretende revestir, que ele pretende colocar essa cerâmica aí. Lembrando que a cerâmica ela tem 30 centímetros de lado, ou seja, ela tem um formato quadrado e 30 centímetros de lado. Ou seja, cada uma dessas cerâmicas que ele vai colocar aqui, ele tem 30 vezes 30, ou 30 ao quadrado, que é o mesmo que 900 centímetros de área
cada uma dessas cerâmicas. Quantas ele vai precisar? Se a área total que ele vai revestir é de 180 mil centímetros, eu vou pegar esse valor e vou dividir pelos 900, que equivale a cada uma dessas cerâmicas. Quando eu fizer essa divisão, esse 180 mil vou dividir por 900, isso daqui, ó, eu posso cortar 2, corto 2, vai me sobrar então aqui, ó, eu vou achar como resultado 20. 180 dividido por 9 é 20. Quanto custa cada uma da cerâmica? Cada uma da cerâmica custa aqui, ó, 20 reais. 20 vezes 20 reais, né? Agora falando em dinheiro aqui, 20 vezes 20 reais vai me dar um custo de 400 reais. Então, este será o investimento de João para poder revestir aí, fazer o piso desses 2 cômodos que nós conseguimos descobrir através do cálculo de área. Então, esse é um exemplo de como calcular a área e como chegar aí em situações, resolver situações de problemas desse tipo. Esse é só o primeiro exemplo, faremos outros exercícios aí para fixar o conteúdo. Bons estudos e uma boa aula.